A Baía de Guanabara tem diferentes vocações. O uso industrial, o esporte, o turismo, a pesca artesanal e industrial, a zona portuária, o tráfego de passageiros e o tráfego de apoio à indústria de petróleo e gás convivem no espelho d'água. Os usos diversos desse espaço trazem grandes desafios. Refletir sobre a gestão e uso compartilhado deste território é essencial para a convivência dessas e outras atividades. Diferentes órgãos governamentais atuam na gestão, tendo entre seus principais desafios a gestão ambiental e do tráfego aquaviário. Nesse vídeo vamos refletir sobre esse cenário com o objetivo de apoiar a discussão sobre o uso compartilhado deste espaço. No passado, a característica das embarcações eram embarcações de longo curso, aonde elas permaneciam o maior tempo atracadas. Isso, a partir dos anos 90, com a abertura de novos portos, a exemplo do Porto de Itaguaí, que esvaziou a Baía de Guanabara. O aumento do volume de embarcações na Baía de Guanabara se deu à abertura do mercado do petróleo e à descoberta do pré-sal. Com isso, as empresas de petróleo, elas migraram aqui para a Baía de Guanabara. Então, hoje em dia, são embarcações menores, com um tempo de permanência na Baía de Guanabara muito mais curto, embarcações mais ágeis, que circulam dentro da Baía com maior volume de intensidade. Desde 1985, eu venho trabalhando com o mar, ligado ao mar, mas na parte de terra, no segmento em terra, em bases de apoio, em terminais portuários. Foi aqui na Baía de Guanabara que eu comecei como visitador de navios, atendendo navios de longo curso, até que em 2010 eu recebi o convite para trabalhar em uma base de apoio offshore, dando todo o suporte necessário para as unidades marítimas que ficam trabalhando nos sites de perfuração e produção aqui na frente do estado do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara ela tem uma característica muito peculiar, que é a diversidade de tráfego. Muitos tipos de embarcações, Nós temos aqui navios conteneiros, navios ro-ro, navios petroleiros, navios gazeiros, trânsito entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói por intermédio de barcas. Temos também uma presença muito marcante da comunidade pesqueira na Baía de Guanabara, que interage com esse tráfego, e a comunidade de esporte e recreio, que também é considerável também. Então, é um tráfego bem diverso, bem complexo, e que envolve uma coordenação de esforço muito grande para que esse tráfego ele seja seguro na Baía de Guanabara. Nessa região aqui é o canal de acesso da Barra Grande. A nossa outra opção de acesso é pelo canal de Cotunduba, que é essa região aqui. É o canal mais profundo que nós temos. Esses dois canais se fundem e aí formam o canal principal, E aqui há uma derivação para duas rotas. Esse trecho comum aqui é o chamado canal de acesso ao porto, e essa região aqui é a chamada de canal comercial. Os navios de container, eles utilizam o canal do Tecom,
E nós temos ainda um canal de acesso para os terminais da Petrobras na região mais ao norte da Baía de Guanabara. Essas áreas de fundeio, elas são importantes porque elas atuam como buffer do tráfego. Na medida em que os navios que não vão atracar, eles são destinados a essas regiões e lá eles podem fazer operações, por exemplo, de embarque de carga, e essas áreas de fundeio, elas são responsabilidade da autoridade portuária. Prático Homero, aqui é a Atalaia do Rio. Prossiga, Atalaia, aqui é Prático Homero. Sua próxima manobra Ocean Titan, ao norte da Ponte do Largo, saindo para a viagem 11h30 POB. Está saindo o San Andreas 4, lá do PS2, ele vem aqui para 06 Oeste. Ok. Tá? E o Top Coral do Atlântico, também POB meio-dia, ele vai também pegar o canal principal, mas vai demandar o BHGE. Ok. Nosso principal trabalho é levar uma embarcação de mar aberto até o seu ponto de atracação, né? E o caminho inverso também, do seu ponto de atracação, quando termina a operação de carregamento ou descarregamento, até um ponto seguro em mar aberto. O canal de navegação é todo delimitado, então o mais importante para a gente é sempre preservar aquele canal livre para as movimentações de navios, que são os navios grandes que acabam utilizando o serviço de praticagem. Morning. Bora! Baía de Guanabara, a gente tem mais de 270 pontos de atracação, então é uma baía muito extensa, com diversos tipos de manobras, né? Nós manobramos desde embarcações pequenas que dão apoio à plataforma de petróleo, que a gente chama de supply, até navios petroleiros de quase 300 metros de comprimento. Nós estamos seguindo o fundeador aqui para atracar contra a bordo do Brambelém. Seguir pela polpa dele e depois pegar uma vão central, ok? Tá ok, a gente vai de Boreste com Boreste então. De Boreste. Uma responsabilidade enorme, a gente lidar com vidas humanas, segurança da navegação e o meio ambiente. Já passei situações de embarcações de pesca fecharem o canal, né, com redes de pesca, né, e a gente às vezes não conseguir desviar, o barco de pesca às vezes perder a sua rede por causa disso, né, então não é uma situação agradável nem para a gente nem para eles, então a gente sempre tenta fazer um trabalho de conscientização para evitar a pesca nos canais de navegação, que infelizmente o navio se desviar desse canal de navegação, ou ele vai encalhar, ou ele vai colidir com outra embarcação, e aí o estrago é muito maior, né? Pensa só, um derramamento de petróleo aqui na Baía de Guanabara, você vai fechar 270 pontos de atracação, parar o porto, parar o Rio de Janeiro e Niterói, um dano ambiental incalculável, então é um risco muito grande para nós. Então a gente sempre tenta fazer esse trabalho de conscientização para evitar problemas similares. E eu comecei meus 9 anos de idade, já comecei a pescar com meu pai. Meu pai é pescador, né? Minha mãe pescava com ele. Aí eu comecei a pescar e estou até hoje aqui. Fala, rapaziada. Vou fazer 72 anos de idade. Sempre vi da pesca, sempre na Baía de Guanabara. E estou aqui hoje como presidente de uma colônia, que é a Z8, que representa São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, e faço parte da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Olha, no meu tempo de menino, quando eu comecei, né? Primeiramente a BR não existia.
essa BR aqui não existia, né? Isso aqui tudo era de manguezal. Manguezal, pescadores, né? Curralheiros, né? Pescado é uma pesca de curral. Essa porção de navio que nós estamos vendo aí, isso não existia. E depois dessa BR começou a crescer mais as empresas também, né? Que é o progresso, né? É o do progresso, né? E quem está pagando o preço desse progresso somos nós pescadores aqui dentro da Baía de Guanabara. Nós estamos imprensados na camisa de força. Nós temos essas comunidades todas aqui. Estreitou, que antes a gente pescava nesses canais todos aí. Não podia ir para fora, mas pescava nos canais. Hoje não existe mais. Ilha da Conceição é aquilo que todo mundo vê, virou um cemitério de navio abandonado e empresas também ali que se alocaram ali dentro. Na outra parte, fizeram um aterro grande pra caramba para botar a parte para prestar serviço do petróleo, né? Aqueles cabos óticos, aquelas coisas todas. E com isso foi só encurralando o pescador. Então eles não param para conversar. Vamos fazer um ordenamento na Baía de Guanabara. Vamos brigar por tamanho de embarcação, potência de motor, tamanho de rede, malha de rede. Depois vamos gerenciar. Mas vamos ordenar primeiro. O tráfico de embarcações, ele causa um impacto grande no pescador, porque os equipamentos de pesca, eles são lançados preferencialmente em locais de menor correnteza. O curral de pesca, a rede de emalhe, né, o espinhel de fundo, o puçá, né, você não vai lançar um equipamento desse num local de altíssima correnteza, né? Até porque a quantidade de lixo flutuante também é muito grande. E esses locais de menor correnteza, locais mais próximos da costa, locais de remanso, né, são locais que servem muitas vezes para fundear a embarcação, construir pier, né? O próprio tráfico de embarcações ocorre por essas regiões. E, além disso, quanto mais embarcação, maior a probabilidade de você ter lançamento de óleo na água, maior a poluição sonora também, que também isso interfere na entrada de cardume na Baía de Guanabara. Você tem tinta anti-incrustante nessas embarcações, que são tintas venenosas para biota. É um conjunto de ameaças também muito grande se a gente restringir ao tráfico de embarcações, né? Quer dizer, a gente tem uma disputa por espaço. O pescador nunca vai deixar de pescar, aconteça o que acontecer. É do jeito que o cara sobrevive e sustenta a sua família. A gente, até o último levantamento, estávamos em torno de 7% do espelho d'água possível de produzir, né? E que vem sendo diminuído ainda mais esse espaço. Mesmo tendo o mestre ali de olho ali, com todas as aparelhagens que ele tem, sempre é bom ter um aqui na proa aqui. Às vezes é embarcação pequena, esses caiaquezinhos que fica pra lá e pra cá, é muita movimentação. Aí quando anoitece, a dificuldade aumenta, então a gente tem que sempre ficar auxiliando ele aqui. Sempre é bom, sempre é bom. Quando a gente filtra a produção pesqueira capturada apenas na Baía de Guanabara, acumulado de 2020 para 2021, mais de 17 mil toneladas de pescado que saíram de dentro da Baía.
Quem produziu isso? A gente monitorou, nesses 2 anos, 844 unidades produtivas, que são embarcações, na maior parte, mas não apenas. Pescadores que pescam desembarcado, né? Por exemplo, que entram no mangue para pegar caranguejo. E também temos os currais de pesca, né? Aqui no fundo da Bahia. E ao todo foram quase 29 mil viagens de pesca no interior da Baía de Guanabara. São Gonçalo é o principal município em termos de receber o pescado descarregado, né, que foi pescado ali na Bahia. Porém, em termos de quem pescou, a quantidade de barcos, de pescadores que descarregaram essa produção, o município mais importante nesses 2 anos foi Magé. Tanto a vocação turística, que a Baía de Guanabara ainda tem, a vocação, por exemplo, esportiva, que as Olimpíadas demonstraram há poucos anos atrás, não tem convivido muito bem com a vocação industrial da Baía de Guanabara como espaço de apoio logístico à indústria petrolífera, inicialmente Bacia de Campos e agora reforçado pelo pré-sal e pela Bacia de Santos. Há conflitos de interpretação sobre quem recai a competência de gerenciar aquele ambiente. Conflitos, por exemplo, o que é competência dos municípios, o que é competência administrativa do Estado, o que é competência administrativa do governo federal. O que é difícil na área ambiental é entender essa repartição de competências, porque todos podem na área ambiental, e é o certo, porque a Constituição diz no artigo 225 que todos temos obrigação de proteger o ambiente para as presentes e futuras gerações. E isso vem de acordo com outro artigo da Constituição, que é da competência concorrente, que todos têm obrigação de fiscalizar. O licenciamento ambiental, ele é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele é um procedimento administrativo que se volta ao controle da poluição ambiental, tá? Então, ele é destinado a empreendimentos, atividades potencialmente poluidoras. É uma leitura de uma realidade ambiental e como que essa realidade vai ser alterada, né, na presença daquele empreendimento. Dentro do órgão ambiental tem uma diretoria que avalia os pedidos e requerimentos de licenças ambientais das mais variadas atividades. Se naquele local ela pode usar a tecnologia que ela está propondo, o órgão ambiental vai exigir controles, né, da poluição hídrica, da poluição do ar, da poluição sonora, do risco, da destinação dos resíduos. E depois que essa licença é dada, esses processos são encaminhados para a DIPOS, que é a diretoria então que vê o cumprimento das licenças, acompanha as licenças, tem as atividades de atendimento a situações emergenciais, atende denúncia da população, ajuda a polícia do meio ambiente, faz vistorias na Baía de Guanabara em conjunto com a Marinha. O licenciamento ambiental federal, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é conduzido pelo órgão ambiental federal, que é o IBAMA. Então, ele busca avaliar a concessão de autorização para atividades, né, ou empreendimentos que causem impacto no meio ambiente. O objetivo dele é, através das condicionantes, estabelecer medidas que possam monitorar, diminuir, restringir esses impactos de modo a contribuir para a qualidade ambiental dos territórios onde estão localizados. Os empreendimentos, né, de produção de petróleo e gás, né, mesmo esses que são realizados longe da costa, promovem um intenso tráfego de embarcações de apoio, né, que são as embarcações que levam ou trazem, né, para as plataformas de produção equipamentos, insumos, resíduos e trabalhadores. Então, esse tráfego de embarcações ele vai concorrer, vai impactar as atividades que ocorrem no espelho d'água da Baía de Guanabara, né, como o transporte de cargas e de pessoas, o lazer, o turismo e a pesca artesanal. É importante também ressaltar que as bases portuárias que estão na Baía de Guanabara elas não são licenciadas pelo IBAMA. E elas também recebem o tráfego de embarcações de outras atividades produtivas e outros empreendimentos também licenciados por outros órgãos. Então é importante, né, que esse aumento do tráfego de embarcações e esse impacto
no uso do espelho d'água da Bahia, ele seja avaliado tanto dentro do licenciamento ambiental federal quanto dos licenciamentos ambientais realizados pelo Estado. A Baía de Guanabara traz questões que estão abertas, que não têm competências estabelecidas, né? Então, quando a gente pega especificamente a questão do tráfico de embarcações, né? Então, a gente tem o IBAMA olha a plataforma de petróleo e questiona ali quais as embarcações que vão ser usadas, mas ele não olha o tráfego de embarcações. E a capitania olha as condições de cada barco, né? Então, para quem que a gente remete uma questão que existe um aumento, né, expressivo desse tráfego na Baía de Guanabara? Em 2013, então, vai ser criado o PABG, que é o Plano de Área da Baía de Guanabara. Tem um requisito que toda empresa é obrigada a ter essa resolução CONAMA 398, é o plano de emergência individual de cada empresa. Então, o PABG o que faz? Pega este plano e acopla todos os planos, né, para fazer o plano de área, para saber os cenários de acidentes que irão possível acontecer na Baía de Guanabara. Vem o plano, você tem um comitê que é quem vai gerir essa questão. Então, esse comitê é formado pelas empresas, que tem as autoridades públicas, que seriam INEA, DGDEC, Defesa Civil do Estado, a Marinha e DOCAS, quer dizer, portuária. Assim como acontece aí fora, nas ruas, a navegação, existe um controle de trânsito. Então a Marinha tem que exercer uma atividade para fazer com que os navegadores, não importa quais sejam os tipos de embarcações, que eles cumpram efetivamente aquilo para evitar um futuro acidente. A missão da Capitania dos Portos está ligada ao papel da Marinha do Brasil como autoridade marítima, em fiscalizar a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações e plataformas. Além disso, a gente faz toda a fiscalização do tráfego dessas embarcações até a chegada na área de fundeio, o que eles fazem enquanto estão fundeados e também a saída, regulando também a atividade da praticagem, sendo que esses práticos são os que auxiliam os comandantes na manobra dos navios, na entrada e saída do porto. O Espelho d'Água da Baía de Guanabara abraça inúmeras atividades. Os inspetores navais que fazem efetivamente a fiscalização, eles têm que deter um conhecimento de todo tipo de embarcação. Aqui na Baía de Guanabara, quando o inspetor naval sai, tudo que ele aprendeu nos cursos, nas normas, né, temos que ter esse conhecimento para que nós possamos aplicar da maneira justa, de forma que quem está sendo abordado perceba que nós estamos ali para ajudá-lo. Tanto que quando nós abordamos, a nossa frase é: Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. A Companhia Docas tem a missão de prover infraestrutura e serviços comuns ao seu complexo portuário. Antes de controlar o espaço, a autoridade portuária, juntamente com a Marinha do Brasil, que é a autoridade marítima, tem a responsabilidade de zelar pela segurança do meio ambiente nas operações, nas áreas que são da nossa responsabilidade, no caso, a Baía de Guanabara. Então, desde a permissão do acesso a embarcações com cargas perigosas, com navios que carregam essas cargas perigosas, até a prevenção, por exemplo, de acidentes com derramamento de óleo, colisão de embarcações, etc. Após o país, o mundo, passar pela emergência da pandemia da Covid, nós temos percebido com uma maior atividade nas nossas águas da Baía de Guanabara, com uma volta do movimento, um crescimento do tráfego das embarcações, principalmente de apoio à indústria petrolífera, são as embarcações de offshore, e isso tudo é muito visível para nós que estamos patrulhando diariamente a nossa Baía de Guanabara.
O grupo de trabalho que estuda melhorias da acessibilidade aquaviária do Porto Rio de Janeiro é composto pela Capitania dos Portos, pela Autoridade Portuária, pela Praticagem do Rio de Janeiro, os terminais arrendados e também outros players importantes, como a Petrobras. E começamos a nos debruçar sobre problemas comuns. Então, hoje nós nos reunimos uma vez por mês e que virou, na verdade, uma oportunidade para que todos os stakeholders compartilhem seus problemas e encontrem soluções comuns, né, para eles. A gente entende a importância da indústria do petróleo para o país, a gente entende que locais abrigados como a Baía de Guanabara acabam sendo locais de logística, enfim, manutenção das embarcações, só que o negócio é bom quando é bom para todo mundo. Não pode ser bom para a indústria do petróleo e ser ruim para os pescadores. O espaço aqui é de todos. Aqui não tem quem manda mais e quem obedece mais. Aqui precisamos sentar e ver o que for consenso, o que for o melhor tipo de uso do espaço do espelho d'água da Baía de Guanabara para todo mundo. Então, é um cenário confuso, entretanto, bastante promissor, porque existe vontade de participação. A gente tem que entender melhor como canalizar essa vontade de participação, reconhecendo a assimetria em termos de justiça social que a Baía de Guanabara vivencia. A área de proteção ambiental de Guapimirim ela foi criada em 1984, aquele momento histórico que o Brasil vivia da transição da ditadura civil-militar para a abertura do processo de redemocratização. Localmente, aquela região do fundo da Baía de Guanabara passava por um processo de agravamento da conversão de áreas de vegetação nativa em áreas urbano-industriais. Todo o perímetro quase da Baía de Guanabara já tinha sido convertido para cidades ou indústrias. E sobrava, ali no fundo da Baía, exatamente na região que hoje é a APA Guapimirim, ainda uma área com bosques de mangue bem conservados. Entretanto, nas décadas de 70 e 80, houve um aumento muito expressivo da utilização de madeira de mangue para alimentar principalmente os fornos das olarias que ficavam situadas ali na região de Itaboraí. Isso alertou movimentos ambientalistas locais, nascentes, ainda embrionários, que em diálogo com o órgão ambiental estadual e com a academia, teve um papel importante, a UERJ, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências. Então, houve uma concertação desses atores sociais que levaram ao governo federal a iniciativa de transformar aquela região na APA Guapimirim, a primeira unidade de conservação nacional voltada especificamente para a conservação de manguezais. Existia essa pressão desse crescimento desordenado e cada vez encostando mais no fundo da Baía de Guanabara. E a APA vem como um sopro de vida, assim, como um alento. Sem mangue, sem peixe, sem mangue, sem vida no mar. Tem até um analista ambiental da APA, o Maurício Muniz, que ele diz que a APA ela impede o abraço mortal da Baía de Guanabara, né? Em 2009, 2010, quando nós começamos a fazer esse tipo de trabalho de restauração, nós tínhamos 160 espécies de pássaro. Hoje tem 240 catalogados. Tanto endêmico do manguezal quanto migratório. Tem pássaro aqui que vem do Canadá, para passar o verão aqui na Baía de Guanabara. E lembrando, né, nós estamos na Baía de Guanabara. Eu sou apaixonado pela Baía de Guanabara. Eu acho a Baía de Guanabara um dos lugares mais incríveis do mundo. Um dos ambientes mais ricos em espécies do mundo. A Baía de Guanabara é o único estuário tropical com uma ressurgência dentro. Né? Ela tem uma série de peculiaridades que são exclusivas da Baía de Guanabara.
Se divulga muito que a Baía de Guanabara está morta. E é óbvio que existem, em cima dessas informações, vários interesses. O fato é que nós estamos aqui. E se vocês rodarem as comunidades pesqueiras que tem dentro da Baía de Guanabara, você vai ver o quanto se produz. Aliás, aqui já foram feitos muitos projetos de replantio de manguezal, porque entendemos que para que se produza, é preciso que o meio ambiente esteja saudável. APA de Guapimirim, toda a gestão, desde o começo, sempre foi o foco pegar esse povo que vive do recurso natural do meio ambiente, porque ele está lá todo dia dentro d'água, ele está vendo tudo o que acontece. E com isso, eles começaram a se informar de que esse ecossistema sadio, eles nos dá um retorno muito maior do que degradado. As áreas de proteção ambiental, elas são uma categoria de unidade de conservação que a gente chama de uso sustentável, né? E elas têm um elemento positivo que é o da permissão do uso, né? Que é o de constituir espaços de diálogo com os diversos usuários, né? Então, elas estabelecem uma concertação ainda que haja uma prioridade de conservação ambiental. Então, à medida que você tem um conselho mais forte, você tem uma maior compreensão sobre o que é o papel da APA, o maior envolvimento desses usuários, você tende a diminuir esses conflitos. O Conselho da APA, ele é referência nesse país. Existem outros conselhos também de unidade de conservação, e aí cito aí a APA Cairuçu, a Resex de Canavieiras, por exemplo, na Bahia, e outras unidades de conservação também espalhadas pelo Brasil, que hoje tem um conselho, seja ele consultivo ou deliberativo, né? É preciso que se sente à mesa aí os responsáveis, as lideranças de pesca, enfim, os empreendedores, as empresas, e que sentemos numa mesa e discutamos então como é que vamos resolver essa questão do tráfego aquaviário. Precisa de uma construção, né? E a gente não pode fazer nunca a coisa unilateralmente. Não sou eu que tenho que dizer, ou nós da pesca, que temos que dizer como é que isso vai se dar. É preciso que todas as partes estejam sentadas à mesa e discutam qual é a melhor solução para esse problema. Nós temos a Constituição do nosso lado, temos o Decreto 6040, estão querendo extinguir, mas a Convenção 69 ainda está valendo, e outros documentos produzidos pelo governo brasileiro ou onde o governo brasileiro é signatário, que reconhece esses direitos nossos. Nós não estamos fazendo uma medição de força, nós estamos propondo uma solução, ou uma construção de uma solução. Todos ganham, inclusive o meio ambiente, porque nessa gestão compartilhada do uso do espaço, todos vão ganhar. Com o diálogo aberto entre todas as entidades participantes, a gente consegue chegar a um comum acordo de poder fazer com que todos usufruam da Baía de Guanabara da melhor forma possível, seja ela para o passeio, seja ela para o esporte náutico, seja ela para a pesca esportiva e artesanal, seja ela para a indústria do petróleo. O Conselho da APA Guapimirim, ele pode ajudar como inspiração para a questão contemporânea, a questão grave, que é o aumento do tráfico de embarcações na Baía de Guanabara. Por exemplo, recuando um pouco historicamente, no processo de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, do Comperj, também associado à indústria do petróleo, que estava se instaurando em Itaboraí, com impactos diretos sobre a APA Guapimirim. O Conselho da APA participou ativamente do debate que acompanhava o licenciamento desse empreendimento. Quando houve uma iniciativa do empreendedor em converter um dos rios da APA Guapimirim em uma hidrovia industrial que seria responsável para apoio logístico à implantação do Comperj, aquilo gerou um alerta nos conselheiros, nos pescadores, nos ambientalistas, nos pesquisadores e nos próprios órgãos ambientais. Houve uma interpretação de que a eventual implantação dessa hidrovia causaria impactos muito severos à já combalida Baía de Guanabara e à já combalida APA Guapimirim. Especificamente, por exemplo, a contaminação de metais pesados que poderia vir
da dragagem que seria necessária para transformar esse rio numa hidrovia industrial. Esse caso nos mostrou e nos ensinou que é possível, tendo uma participação democrática da sociedade organizada nos conselhos, corrigir projetos industriais que não sejam benéficos ao ambiente protegido. Isso pode servir de inspiração e deve servir de inspiração para o processo de organização da função da Baía de Guanabara como área de apoio logístico. É inimaginável supor que essa atividade não vai existir na Baía de Guanabara. É inimaginável. Entretanto, tem que ser organizado. E para ser organizado, é necessário esse fórum mais unificado, com maior participação das populações diretamente envolvidas, onde seja explicitados todos os interesses. E ali, tentar se buscar a conciliação possível. A Baía de Guanabara é diversa, ela tem espaço para muita coisa. Esse mosaico, essa diversidade, ela é muito rica para ser simplesmente solapada. Então a nossa defesa é pelo uso múltiplo da Baía de Guanabara e pela preservação dessa diversidade de possibilidades de encontro e de convivência com a natureza. A realização do projeto de educação ambiental Redes da Baía de Guanabara é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. O projeto Redes da Baía de Guanabara tem como objetivo apoiar a discussão sobre o uso comum do espelho d'água da Baía de Guanabara, ao refletir sobre a gestão e a governança dessa zona marítima. Desenvolvido pela empresa Total Energies EP Brasil, o projeto é uma das medidas exigidas no Licenciamento Ambiental Federal para a produção e exploração de petróleo e gás em alto mar, no campo de Lapa. A série audiovisual Espelhos da Baía é composta por 5 episódios e um longa-metragem. Buscamos apresentar uma leitura das múltiplas relações territoriais, sociais, econômicas e ambientais existentes na Baía de Guanabara, ao apresentar personagens dos diversos segmentos sociais que nela vivem e trabalham.